Olá, meu nome é Alan Faustino e você está no União Brasil. Não é de hoje que mostramos aqui denúncias da superlotação do Hospital Geral de Fortaleza. Pacientes espalhados pelos corredores com leitos improvisados. O problema não é novidade, mas a situação está ficando crítica, que agora até os médicos resolveram denunciar as condições de funcionamento do HGF. A reportagem é de Matheus Barros e André Souza. Mais imagens de dentro do Hospital Geral de Fortaleza mostram que as coisas não mudaram desde que nossa equipe esteve por lá no meio do ano. A insatisfação vem dos pacientes. Você sai lá de Paracuru para vir fazer um ecocardiograma aqui. Caso Paracuru poderia ter médico responsável nesta área para poder fazer. Dos servidores do estado que lá trabalham. Eu acompanhei lá o meu sobrinho durante 3 dias e é desumano e nós não desejamos aquilo para ser humano nenhum. E desta vez dos próprios médicos que denunciaram o descaso para a nossa equipe. Tem dia que falta o mais simples antitérmico, né? A luva, a máscara para o procedimento, né? Até antibióticos. Pacientes em macas no chão, que a gente tem que se abaixar, fazer procedimentos no chão, né? Intubações no chão, acessos venosos no chão. Segundo as denúncias feitas pelos próprios profissionais que trabalham no HGF, o hospital passa pela pior fase da sua história, tendo atingido o recorde negativo de mais de 160 pessoas aguardando nos corredores. A superlotação ganhou um nome popular entre os pacientes do hospital. É o piscinão do HGF. As pessoas todas no chão. Os acompanhantes também dormem no chão, com colchonete ou no chão mesmo, com um lençol. Todo mundo no chão. No eixo vermelho, para onde vão os casos mais graves, deveriam haver apenas 26 pacientes. E os médicos indicam que este número já chegou a 40. A maioria dos pacientes que vão para o eixo vermelho, que é a sala de parada, a observação dos pacientes mais graves, eles não vêm de fora, eles vêm do corredor. E ele vem do corredor grave, tendo entrado bem, justamente pela falta de condições de cuidado. Às vezes chega ao absurdo de o paciente passar 1 dia sem ser visto, 2 dias. Eles ainda denunciam que as condições de trabalho têm tido consequências graves. Aumentando o risco de acidente de trabalho, tanto para o profissional como para o paciente, né? A gente já teve, no semestre passado, um auxiliar de enfermagem que prendeu um dedo numa máquina enferrujada e teve que amputar o dedo. Outras reclamações de servidores e médicos é a falta de medicamentos e o grande número de terceirizados. Lá é o hospital que tem o maior número de cooperados da COPEM. É o hospital que mais atrasa o pagamento dos cooperados que lá estão. Sem falar que o cooperado, ele é um trabalhador, um profissional da saúde que não tem vínculo, não tem nenhum direito trabalhista. Por nota, a direção do HGF disse que a superlotação do serviço de emergência do hospital é consequência da desestruturação das redes de atenção à saúde e do desmonte de algumas prefeituras do interior, que leva o paciente a procurar as emergências dos hospitais terciários. A nota explica ainda que a emergência do HGF tem capacidade instalada de 98 leitos, com 110 extras, e as equipes de maqueiros e técnicos de laboratório estão completas. A direção do hospital diz ainda que não há falta de medicamentos. As faltas são pontuais, devido ao alto consumo e à burocracia do processo de compra. A emergência tem equipamentos para assistência segura e integral ao paciente e dentro da sua capacidade instalada. Para os demais extras, foram adquiridos equipamentos que estão em processo de entrega. Foram adquiridas ainda 75 novas macas altas, com suporte de soro. 25 estão em uso e 50 chegam até o dia 7 de novembro.